no livro de São Lucas, capítulo 24, versículo 47. Eu pensei em trazer um estudo nessa noite sobre batismo, porque nós temos alguns irmãos que vai descer as águas no sábado, às 14 horas, e eu pensei, antes do batismo, falar um pouco sobre esse assunto, que possa ajudar tanto os presentes, como aqueles que vão ouvir pela rádio, pelo programa radiofônico. Que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler 3 escrituras. Primeiro, em São Lucas, capítulo 24, versículo 47. Nós vamos ler o seguinte. Está escrito assim: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Vamos repeti-la? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora no livro de São Marcos, antes de São Lucas, depois de Mateus, capítulo 13, livro do Evangelho de Marcos, capítulo 13, também no versículo 13. São Marcos, capítulo 13, verso 13. Escrito está: E sereis odiados, em outras versões está aborrecidos, por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ler agora no livro de Atos, capítulo 2, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na verdade, não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Atos quer dizer obras. Atos. 2, 21. Atos 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos inclinar as cabeças, fechar nossos olhos. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, na Tua presença, no lugar onde nós temos para reunir, onde nós o adoramos, onde nós viemos para ouvir a porção da Tua palavra. Aqui neste lugar, neste bairro, em Citrolândia, nesta cidade, em Betim. E nós oramos nesse instante para que a palavra possa ser de uma grande ajuda. Ela já é uma ajuda, mas para aqueles que possam ter um entendimento, para ela ser uma grande ajuda. Ajuda cada um, Pai. Abra o entendimento, o nosso entendimento cada vez mais, porque o Senhor é o único que pode abrir nosso entendimento. Não existe escola, não existe seminário, não existe teologia alguma neste mundo que possa abrir o entendimento e dar a revelação do que o Senhor. Somente o Senhor. Nenhuma escritura, diz Pedro, é de particular interpretação. O Senhor mesmo a interpreta e dá-se a conhecer por meio da revelação. Ajude cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos prestar bem atenção e eu vou pedir que os irmãos também abram suas Bíblias
mas tem que ser ligeiros para abrir a Bíblia. A Bíblia é a arma do cristão. E quando você está em apuros, tem que sacar a arma rapidamente. Se você não saca a arma, de repente, você está procurando Apocalipse lá em Gênesis. Tem gente que procura Apocalipse lá em Gênesis, tem gente que procura Gênesis lá em Apocalipse. Tem gente que procura Marcos lá em Levítico. Aí fica difícil. Tem que ser rápido, ligeiro nas Escrituras. Eu fico observando, tem pessoas que têm intimidade com certas coisas. Tem intimidade. Vamos pegar aqui um material aqui, uma foice. Tem gente que pega a foice assim, vai roçando, tem intimidade com a enxada, tem intimidade assim com a colher para poder jogar um reboco, uma massa no... Tem uma intimidade. Pega aquilo e resolve rapidinho. Mas tem gente que não tem intimidade de ler a Bíblia. Não tem uma intimidade de achar a Escritura, de achar o livro rapidamente. São, irmãos, olha, eu vou falar para você, os cristãos, os crentes seriam os mais necessários e os mais rápidos em achar as Escrituras. Deveria ser. Por quê? É o único livro que ele deve ler. É o único livro a ser lido. É o único livro que alimenta a nossa alma. É a única palavra que nos alimenta. E você alimenta todo dia dela. Todo dia você deve ler. A pessoa não tem intimidade com as Escrituras, não tem o hábito de ler. Né? Não tem o hábito de ler as Escrituras. Né? Tem gente que compra aqueles negócios, como é que chama, né? Aquelas bancas lá, como é que chama? Palavras cruzadas, e fica ali maquinando. Ah, isso é isso, e vai lá e pronto. Isso é isso, vai lá e pronto. Palavra cruzada, e vai lá e acha. Mas um versículo na Bíblia, um livro na Bíblia, ele não acha, fica lá. Onde é que está? Está aqui. Tem intimidade com as Escrituras, porque não tem o hábito de ler. Está procurando Salmo lá no livro de Gênesis. Procurando Gênesis lá no livro de Apocalipse. Aí fica uma bagunça. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler as Escrituras. Vamos ter intimidade com a palavra. Olha, nesta noite, eu quero falar sobre a importância de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. A importância. A importância de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. O quão importante é, Deus abençoe, ser batizado no nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas não entendem o quão é importante ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a pessoa tem que entender por quê. Por que eu devo, por que nós devemos ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, se você não é batizado corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, os teus pecados ainda acompanham você. Você pode ter mudado certos hábitos. Você pode até mesmo ter entrado numa igreja, numa denominação, e entregar seu coração ali e tentar viver uma vida de obediência àquele sistema, àquela denominação, e fazer as coisas sinceramente. Mas enquanto a pessoa não é batizada corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, os pecados ainda se encontram na pessoa. Água não lava pecados. A água é apenas um simbolismo. A água representa o chão, representa a terra. Quando uma pessoa morre no natural, ela é enterrada. E quando uma pessoa morre no espiritual para as coisas do mundo, ele é sepultado, imergido, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que a água é uma figura, como diz Pedro na sua carta. Como uma verdadeira figura vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Isso quer dizer, a água não salva, a água não limpa, não purifica pecados. A água apenas é uma figura, simbolismo. Aí Pedro acrescenta, como a verdadeira figura vos salva. Batismo, não do despojamento da imundície da carne. Isto quer dizer, a água não te despoja, não limpa, não te purifica. Mas aí Pedro acrescenta, mas de uma boa indagação, de uma boa consciência. Amém? Ao sair da água. A indagação de uma boa consciência. O que é indagação? Pergunta. Então, a pessoa tem que entender a importância, o porquê que eu devo ser batizado. Por que você deve ser batizado? Porque é necessário ser batizado. Agora, nenhuma necessidade será correspondida se não há dentro da pessoa uma necessidade. Tem que ter uma necessidade dentro de uma pessoa para fazer isso. A pessoa tem que auto-ver que é necessário. A pessoa tem que entender que é necessário. Agora, em segundo lugar, para quê? Eu disse por quê e agora para quê? Por que nós devemos, eu já falei. Agora, para quê? Para quê? Para que os nossos pecados sejam apagados. Para que através do batismo eu possa ter comunhão com Deus. Para que através do batismo, aquele que estava longe, agora chegou perto. Para que através do batismo, de um sincero arrependimento, a cruz te aproxima. E você já não é mais inimigo da cruz. Você agora é amigo da cruz. Mas muitos, diz a Bíblia, têm sido feitos inimigos da cruz. Porque quem é inimigo da cruz é inimigo do Evangelho. Do verdadeiro Evangelho. Paulo diz isso. Para quê? Para que através do batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo possa cumprir aquela reconciliação. Porque nós somos reconciliados. Estávamos nesse mundo perdidos sem Deus, separados da justiça, separados de Deus. Nós só vivíamos em injustiça. Atos errados, obras mortas da carne. Estávamos separados da justiça. Ou seja, de fazer o que era correto. Nós vivíamos fazendo o que era incorreto. Separados da justiça. Destituídos estávamos da presença de Deus, diz a Bíblia. Mas através da cruz, da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos reconciliou. A prova de que Deus tem reconciliado com você é quando você o aceita e batiza-se no nome dele. A prova de que você foi reconciliado é que você atendeu o que as Escrituras diz para você fazer. Fora disso, não. Não importa, existem muitas formas de batismo. O candomblé tem uma forma de batismo para quem entra no candomblé. Os maometanos têm uma forma de batismo para quem adere ao movimento muçulmano.
Os budistas têm uma forma. Os maçons têm uma forma de você se inserir no companheirismo deles. Muitas formas de batismo. Se não tivesse muitas formas de batismo, que sentido teria para Paulo escrever que só existe um batismo? Se não existisse muitas formas de batismo, que sentido teria para Paulo escrever Efésios 4, 5? Um só batismo. Meu Deus. Mas só existe um só batismo. Como diz Paulo, que também só existe um só Pai. Um só Senhor. Amém, irmão? Amém. O qual é sobre todos, por todos e em todos. Por todos ele estava sobre nós no Antigo Testamento. Sobre todos. Por todos ele estava morrendo por nós na cruz do Calvário. E em todos, quando ele desceu no dia de Pentecostes, na forma de Espírito Santo. Então, para quê? O que eu devo? O que eu ganho com isso? O que você ganha com isso? O que você ganha? O que você ganha é que ao aceitar Jesus Cristo e batizar no nome dele, você tira da sua mente, das suas costas, o velho batismo pagão romano de Roma, invocado pela Santíssima Trindade. Quando você é batizado corretamente, biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, você livra-se, livra sua mente e sua alma da invocação pagã da suposta Santíssima Trindade, criada pela Igreja Católica e disseminada pelos evangélicos, pelas religiões, pelos protestantes, pelas denominações. Porque Deus não colocou sua igreja, sua verdadeira igreja, sobre nenhuma base de fundamento denominacional. Ele não colocou sua igreja sobre nenhuma base de nenhuma denominação. Nem da igreja católica, nem da igreja ortodoxa, nem anglicana, luterana e pentecostal. Ele colocou sua igreja na base, no fundamento dos apóstolos. Atos 2, versículo 20, ou seja, Efésios 2, 20. Retificando, Efésios 2, 20. Edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nesse fundamento, Cristo está nele. Amém, irmão? Fora desse fundamento é tudo areia movediça. Atos 2, 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qualquer doutrina, qualquer ideia, qualquer ensinamento que foge do padrão, que foge do ensinamento apostólico, qualquer obra, qualquer coisa, é antibíblico, é errado. Tem que combinar com as Escrituras. Então observe bem, por que nesse nome, Senhor Jesus Cristo, e não Pai, Filho e Espírito Santo? Como está escrito lá em Mateus 28, 19. Ide, fazer discípulos, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está escrito assim? Lá está um dos versículos que mais mexe com as cabeças dos teólogos.
Porque nesse versículo eles inventam a Santíssima Trindade. Nesse versículo onde eles tiveram a ideia de 3 deuses. Nesse versículo eles tiveram a ideia de Trino Deus. Nesse versículo eles tiveram a ideia de Trindade. Deus triuno. Um Deus de 3 cabeças. Um dia um pregador disse para mim assim, estava pregando na área, nós não cremos, nós cremos em um Deus, mas que esse Deus é 3 pessoas. Eu falei, escuta meu amigo, 3 pessoas são 3 personalidades. 3 pessoas são 3 cabeças. 3 pessoas são 6 braços. 3 pessoas são 6 pernas. 3 pessoas são 6 olhos. 3 pessoas são 3 bocas. Isso é um Deus de mitologia grega que passou para os romanos e que agora estão no seio do cristianismo, paganismo. Porque politeísmo é a crença em mais de um Deus. Qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer pessoa que tem sua fé em mais de um Deus, ele é pagão. Deus Pai, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ele é pagão. Não existe mais de um Deus. É um só Deus. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Não existe homilia católica na Bíblia. Como a Igreja Católica faz sua homilia, a Santa Eucaristia, para defender a Trindade. Um dia eu fiz um desafio a um pastor que tinha acabado de sair do programa de rádio. Eu disse, eu vou te dar uma semana. Falei para ele, ele disse que tinha vários diplomas de bacharel em teologia. Falei com ele, vou te dar uma semana, um prazo bom para você. Se você me mostrar na Bíblia, na sua Bíblia, não é a minha não, na sua, pode levar a sua. Se você me mostrar na Bíblia, onde está escrito Trindade, Santíssima Trindade, Trino Deus, Deus triuno, traz ela, eu picoto todinho a sua Bíblia e engulo todinho, picadinho por picadinho. Aí ele ficou escorregando para lá e para cá, e não achava mesmo. Depois, na outra semana, ele veio rebater a pregação. Eu falei assim, então é o seguinte, já que você acha que esse batismo inventado pela Igreja Católica, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o correto, porque o batismo apostólico é converter os títulos numa só pessoa. É converter os títulos apontando para uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios de uma pessoa com um nome. Senhor Jesus Cristo. Aí eu falei para ele, se você me mostrar na Bíblia, e eu dizia ser teólogo, eu disse, se você me mostrar na Bíblia, um lugar na Bíblia onde tem alguém sendo batizado nos ofícios, dos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou sair na rua nu. Ele escorregou para cá, escorrega para lá. Não tem jeito. Não vai achar nunca. Aí eu falei para ele, tinha um sofazinho assim, eu falei, agora você quer sentar para mim te mostrar 8 batismos bíblicos em nome do Senhor Jesus Cristo? Ele não quis, pegou o carro e saiu fora. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. É muita incredulidade. Por que a importância de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, batismo é uma questão racional, não irracional. Tem que ser algo feito sabendo do que está fazendo. Por isso que nós não batizamos recém-nascido. Batismo é algo racional.
Isto quer dizer, você deve saber do que está fazendo. Porque nós não batizamos recém-nascido, como a Igreja Católica batiza. E nem esperamos a pessoa fazer 18 anos para batizar. Não tem esse negócio de fazer curso para batismo. Fazer curso para batismo? Aonde a Bíblia diz que é fazer curso para batizar? Qual foi o curso que Pedro deu de Pentecostes? Qual foi o curso que Pedro deu no dia de Pentecostes? Eu vou mostrar o curso que Pedro deu. Pedro deu Atos 2,38. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Esse é o curso. É arrepender-se. Amém? Agora é fazer curso, fazer aulinha, ir para o seminário, fazer estudos. Meu Deus, que porcaria denominacional. Deixa mais cedo. Eu fiz curso 3 vezes. Pois é. Fez o curso 3 meses. Agora observe bem que nós não batizamos recém-nascido, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado. A criança não crê. O recém-nascido não crê. Aquela menininha que está lá, ó, quantos anos você acha que ela tem? Tem quantos anos, irmã? 9 anos. Vai fazer 10 anos, não parece. 10 anos. Aquela lá. É porque ela tem um problema congênito de nascimento, de crescimento, puxando do lado da mãe. O ananismo que nós temos aqui, mas na verdade é outra coisa, não quero dizer. Mas não batizamos nem menos de 7, mas acima de 7, sim. Porque o primeiro ciclo de vida começa após os 7 anos de idade. É quando os médicos dizem que após os 7 está tudo formado no homem, agora é só crescer. Assim também, uma criança de 7 anos, ela tem responsabilidade. Não de trabalhar, não de ficar em casa cuidando da família, não de viajar sozinha, mas tem uma alma. E em alguns momentos ela tem perigo. Tem momentos que ela fala mentira, fala alguma coisa errada, mente para o pai, mente para a mãe. Isso já é pecado. Deve saber que isso é errado. Amém, irmãos? Eu sempre faço um exemplo assim. Pega uma criança de 7 anos e coloca no meio da rua e sai com o carro para você ver. Ela sai imediatamente para a calçada, porque sua alma diz que ela está em perigo. Se um cachorro, um animal que não tem alma, só tem espírito, quando nós passa com o carro, ele já corre para a calçada sabendo que a sua vida é de perigo. Imagina uma pessoa que tem uma alma. Então ele sabe muito bem como responder. Amém, irmãos? Por isso nós não batizamos é recém-nascido, que não pode ouvir e nem crer. Mas para ela, por exemplo, já está na hora. Então observe bem que, em primeiro lugar, é nesse nome está o único meio de se salvar, ou para ser salvo. Que é a Escritura? Atos, capítulo 4, verso 12. Porque em cima na terra, ou embaixo no céu, não há outro nome pela qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos 4:12. Em segundo lugar, é porque só há um batismo. E esse batismo é o batismo bíblico e apostólico. Efésios 4, verso 5. Em terceiro lugar, para ser perdoados os pecados, o nome do Senhor Jesus Cristo deve ser invocado. Amém? O nome do Senhor Jesus Cristo deve ser invocado. Não se invoca a Trindade. Não se invoca um Deus trino. Não se invoca uma Trindade. É por isso que quando as pessoas entram em Mateus 28:19, ficam paradas por ali e repetem o que Jesus Cristo disse e não cumpre o que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou você repetir a ordem.
Ele mandou você cumprir a ordem. Ele disse: ide por todo mundo e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Olha, eu tenho uma menina que vai fazer 4 anos de idade, na escolinha onde ela já está sabendo fazer o nome. Ela já sabe que pai não é nome. Eu chego para buscar ela, ela fala assim: papai! Aí todo mundo sabe que eu sou seu pai. Mas a professora pergunta: qual é o nome do seu pai? Vanderlei. Amém, irmão? Pai não é nome, pai é título. Amém? Aí o irmão Batista está do meu lado. Aí vem meu filho subindo. Aí meu filho diz: papai, diz, meu filho. Aí eu pergunto para o irmão Batista. O irmão Batista pergunta para mim: qual é o nome do seu filho? É Áquila. Amém, irmãos? Filho não é nome, é título. Amém? Jesus não mandou repetir a ordem, ele mandou cumprir a ordem. E no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu, quem é o Espírito Santo? Deus. Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Pedro tomou a palavra e explanou o livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Pedro explicou o porquê daquele movimento, o porquê que eles estavam tão alegres, o porquê que eles estavam tão regozijantes, tão felizes. Pedro respondeu para aquelas pessoas que pensavam que eles tinham passado a noite toda só na bebedeira. Não, Pedro disse: não, nós não estamos cheios de vinho, não estamos cheios de mosto. A esta hora do dia, 9 horas da manhã. Esta é a promessa que Deus fez por meio do profeta Joel. Amém, irmãos? Que nesse dia seria derramado o Espírito Santo. E Pedro deu uma explanação da palavra. E no capítulo 2, versículo 37, perguntaram eles: o que faremos, varões e irmãos? O que devemos fazer? Atos 2, 37. O que devemos fazer? Como nós devemos fazer? Eles estavam compungidos. Eles estavam todos compungidos no seu coração. Eles estavam queimando no coração. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que devemos fazer? O que devemos fazer? Amém, irmãos? É a pergunta que as pessoas devem fazer. É a pergunta que cada um que está ouvindo o programa na rádio deve fazer. É a pergunta que os ouvintes que estão cansados de ouvir o tempo todo devem fazer. Que faremos, varões? E Pedro respondeu e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim: ah, pastor, por que ele não disse em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, eles não tinham que repetir, eles tinham que cumprir a ordem. Amém, irmãos? Porque eles sabiam que Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios que o próprio Jesus tinha. Ele sabia que Jesus era o Pai. Ele sabia que Jesus era o Filho. Ele sabia que Jesus era o Espírito Santo. Eles não criam em 3 pessoas. Graças a Deus. Amém. Em primeiro e em terceiro lugar, para que possa ser perdoado os pecados, o nome do Senhor tem que ser invocado. Atos 22, verso 16. Quer abrir suas Bíblias? Quem for rápido no gatilho. No Velho Oeste tinha isso, né? No Velho Oeste, quem não era rápido no gatilho morria. 2 ficava lá, um de lá e outro de cá. E quem fosse mais rápido no gatilho, ficaria vivo. Mas quem fosse mais lento, morria. Então é assim, tem que ser rápido no gatilho. Amém, irmão? Amém. Os irmãos acharam? Amém. Atos capítulo 22, verso 16. Vamos ler? Olha o que está escrito. Olha bem para você ver. Mas eu quero pegar, irmãos,
eu quero pegar, não é o versículo 16. Eu quero pegar o versículo... Eu quero pegar o versículo 6. O versículo 6 é o discurso de Paulo em sua defesa. Olha Paulo discursando em sua defesa em frente àqueles homens. Quero que você preste atenção no versículo 6. Ora, aconteceu que indo ele dando testemunho, Paulo já era convertido, mas ele estava dando testemunho da sua vida. Aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviu a voz. Amém? Só Paulo ouviu a voz, os outros viram a luz, mas não ouviu a voz daquele que falava comigo. 10. Então disse eu: Senhor, que farei? Ah, meu Deus, eu estava perseguindo o Senhor e não sabia. E o Senhor disse-me: levanta. Agora existe quanto, Senhor? Não existe 2? Só existe 1. São João 13:13. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, só existe um Senhor. Amém, irmão? 10. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que é te ordenado fazer. E como eu não via, porque a claridade da luz atrapalhou a visão dele, ele ficou cego, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. 12. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a tua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz de sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Olha só, é Ananias falando. Depois que Ananias prega para Paulo, no 16, e agora, por que te detens? Porque você ainda fica demorando? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém, irmão? Qual é o nome do Senhor? Quem não invocou o nome do Senhor no batismo não tem seus nomes, não tem seus pecados lavados. Não sou eu, é a Bíblia. Pela Bíblia, quem não invocou o nome do Senhor Jesus no batismo, ele não tem os seus pecados lavados. Quem desceu a água para ser batizado nos ofícios, nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado? Porque o pregador, o batizador, ficou devendo o nome. Mas claro que deve ter devido o nome, porque o próprio pregador, o próprio batizador também não foi. Amém, irmãos? Vê? Atos 15, versículo 17. Atos capítulo 15, versículo 17. Aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos creem de todo o coração? Atos 15, verso 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, quem é os gentios? Nós, amém, irmãos? E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Amém?
sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que fez todas essas coisas. Amém? Amém. Tiago, capítulo 2, versículo 7. Tiago está lá na frente. Está perto de Hebreus. Final quase da Bíblia. Perto das epístolas. De Pedro, de João. Tiago, depois dos Hebreus. Capítulo 2, verso 7. Tiago, Tiago. Quem era Tiago? Tiago é um dos apóstolos do Senhor. Tiago, um dos discípulos, apóstolo do Senhor, irmão no Senhor. Tiago 2, verso 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Qual foi o nome que foi invocado sobre você? Não são eles que blasfemam? Vai lá batizar em nome de Jesus, olha lá, vai eles batizar em nome de Jesus, É eles que blasfemam do bom nome que sobre vós é invocado. Pode blasfemar mesmo, pode falar o que quiser. Nós queremos obedecer a Deus do que a homens, amém, irmão? Importa obedecer a Deus. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Aleluia. Versículo 10. Atos 9, verso 10. Agora é a conversão de Saulo. Lá na frente ele deu o testemunho. E agora é a conversão dele. Amém, irmãos? Atos 9, 10 ao 15. Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão para Ananias: Ananias, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. Olha só, Paulo na casa de um homem chamado na casa de Judas, por um homem de Tarso. Evidentemente, aqueles soldados devem ter amigos na cidade de Damasco. E Saulo, estando cego, deve ter levado ele para a casa de um amigo, de um soldado, Judas. E lá Paulo começou a orar, porque ele tinha visto a coluna de fogo e perguntou quem era. E então ele estava orando nessa casa, orando. E nessa oração que Saulo estava fazendo, ele teve uma visão de um certo homem chamado Ananias, que colocaria a mão sobre ele e ele recobraria a vista outra vez. Amém, irmãos? Amém. Aí Deus, para responder a visão de Saulo, fala para Ananias. Amém, irmãos? Amém. Levanta, Ananias. Amém, irmãos? Amém. Tem que explicar corretamente para entender. Levanta, no versículo 11, e vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para retornar-se a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Ananias tinha medo de Saulo, porque Saulo só pegava para bater e colocar preso algumas pessoas que pregassem nesse nome de Jesus. Mas, Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito até os teus santos em Jerusalém. 14. E aqui tem poder, ele tem poder aqui também em Damasco. Ele tem poder porque lá em Jerusalém deu cartas para ele, deu poder, autoridade para ele, para levar quem quer que seja aqui em Damasco, que estiver falando o teu nome.
E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Amém, irmão? Aleluia! Invocar o nome do Senhor não é só na oração da comida, não. Não é só na hora de dormir, levantar e trabalhar, não. É batizar no nome dele. Amém, irmãos? Aleluia. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Olha só, gentios, depois filhos de Israel. Porque depois que Deus termina com gentios, volta para Israel. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Romanos 10, depois de Atos. Gente, depois de uma leitura dessa, uma explanação dessa. Romanos 10, versículo 12. Aleluia. Amém? Vamos pegar o versículo 10? Romanos 10, 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Está escrito: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido. 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Amém, irmão? Aleluia. 1 Coríntios, está depois de Romanos. Não vai ser da linha. Eu sei, mas eu não entrei nisso ainda não. 1 Coríntios 2, 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus, olha, a igreja de Deus. A Assembleia diz que lá é a igreja de Deus. A Batista diz que lá é a igreja de Deus. A Metodista diz que lá é a igreja de Deus. Católica diz que lá é a igreja de Deus. A igreja de Deus. A igreja de Deus. Vamos parar aqui, irmão? Vamos parar aqui? Amém. Põe a mão aí. Põe a mão aí, nesse versículo. Põe a mão nesse livro aí, nesse 1 Coríntios aí. E abre lá em Atos 20, 28. A igreja de Deus. Vamos lá. Atos 20, 28. Põe a mão aí e pega o livro de Atos. A igreja de Deus. Oh, qual é a igreja de Deus, hein? A igreja de Deus. Oh, a igreja de Deus. A igreja de Deus é a igreja, é a igreja dos Atos dos Apóstolos. A igreja de Deus prega a doutrina dos apóstolos. A igreja de Deus crê que só há um Deus. A igreja de Deus crê que esse Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio Deus derramou sangue. Amém, irmão? A igreja de Deus, que resgatou com seu próprio. Quem foi que derramou sangue? Deus. Amém, irmão? 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém, irmão? Aleluia! Amém. Meu Deus do céu. 2 Timóteo, depois dos Efésios, depois de Tessalonicenses. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22.
Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22. Paulo diz a Timóteo o seguinte, olha só, irmãos, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Capítulo 2, verso 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Com os coração puro invocam o Senhor. Então, quando ao invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, deve estar arrependido. Amém, irmãos? Consciente. Eu sei no que tenho crido, como diz Paulo. Amém, irmãos? Quando Paulo diz, eu sei no que tenho crido, ele diz, consciente, eu faço isso consciente. Eu estou consciente. Amém? Não há dúvida, não há nada que me atrapalhe. Não tem nada. Amém, irmãos? Não tem igreja, não tem pastor, não tem salário, não tem denominação, não tem posto, não tem alto escalão, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia, não tem pastor, não tem igreja que pode impedir você, um eleito, porque você está consciente. E como diz Paulo, eu sei no que eu tenho crido. Amém, irmão? Aleluia. Por que você deve ser batizado no nome de Jesus Cristo? Porque se não for, não tem perdão dos pecados. Atos 10, 43. Eu não estou nem lendo os relatos bíblicos. Não estou nem lendo o relato bíblico. Estou lendo só apenas por quê. Atos 10, 43. Atos 10, 43. Aleluia. Vamos pegar o 2. O 42. Atos 10, 42. E nos mandou, nos aqui é plural, mandou os apóstolos, os discípulos. E nos mandou pregar, falando dos apóstolos. E nos mandou pregar ao povo. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este, quem? Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Qual é o seu nome? Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler em Lucas 5, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus, mas revelada. Não com instrução de mente humana de fazer bagunça. Não. O homem espiritual compara as coisas espiritualmente falando. São Lucas. Vamos pegar o 17 para nós ler bem detalhadamente, assim, ó, mastigando. Tem gente que saboreia boa comida mastigando devagar, né? Tem gente que come rapidinho e não saboreia nada. Nem sente o sabor. Às vezes a pessoa coloca um pedaço de carne, um arroz, um feijão e uma alface, 4 coisas numa colher para poder colocar na boca. E ele mastiga tão rápido que ele não sabe diferenciar o gosto do arroz, o gosto do alface, o gosto da carne. Porque ele mastigando rápido, devagar, ele vai saborear as coisas, vai perceber através do paladar. Vamos bem devagar aqui no 17, em São Lucas 5. E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio de onde Jesus estava. E vendo ele a fé deles, olha, a fé daqueles homens de subir a parede, de subir no telhado, amém, irmãos? E vendo a fé deles,
Disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas, 21, e os escribas e fariseus começaram a razoar, perguntar, perturbados, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Ele era Deus, amém, irmãos? Aleluia! Deus estava no meio deles e eles não viam. Amém? Ele sabia que quem podia perdoar pecado era só Deus mesmo. Mas Deus estava na frente deles e eles não viam. Cegos. Igual hoje. Agora, para nós terminarmos, tem muita escritura para isso, mas eu quero terminar porque a hora já vai embora. Eu quero ler a última escritura no livro de Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que atende às escrituras. Atende à palavra de Deus. Atos 19, do versículo 1 até o 5, está escrito: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Ah, sim, 2 Tessalonicenses 2,16. É muito importante também. Então, veja bem, nós vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. Sábado, dia 30, nós teremos batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar aqui na frente o irmão Vanderlei, nossa oração. Aqui na frente, irmão Vanderlei. Irmão também, irmão Marcos. Irmão Marcos. Não é aqui na frente, pode ficar aqui na frente. Irmãos que vão mais. Irmão Batista, pode vir aqui na frente também. Irmão Batista também. Irmã lá, aquela mocinha lá. Pode vir aqui na frente, irmão. Aqui na frente aqui. Vamos orar por vocês, para que Deus os abençoe e dê graça. Letícia, você vai fazer 10, já vai também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai. Deus, aqui está esses irmãos, ó Pai. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo esteja na vida deles. Pai querido, ó Pai amado, só existe um Deus apenas, e que seu nome é acima de todo nome, e que esse nome tem poder para perdoar pecados, e por isso é que nós devemos invocá-lo no ato batismal. No nome do Senhor Jesus, abençoa-os, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um deles, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja nos seus corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos orar a Deus agradecendo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. E que a graça do Senhor Jesus Cristo possa corresponder em nossas vidas, através da nossa vida cristã e nossas obras. Abençoa cada irmão a retornar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Até sábado, se Deus permitir, 19h30, e o batismo às 14 horas. Deus abençoe cada um dos irmãos. Cumprimente os outros. Deus abençoe.